Olá! Eu disse que eu estava gostando de fazer esse negócio e que eu ia arrumar um jeitinho da gente fazer mais um episódio, hein? Então sejam bem-vindos ao nosso episódio extra, nosso 7º episódio da série Onde Investir em 2025 do portal It's Money. Nela, a gente explorou as melhores estratégias para você crescer e proteger seu patrimônio no próximo ano. Eu sou Leonardo Fernandes, @LeonardoFernandesBlue, 43 anos, casado com Liliane, pai da Letícia e da Laís. Eu estou há mais de 15 anos no mercado financeiro, atendendo clientes e sócio da Blue3. Nosso assunto do episódio extra vem muito a calhar a essa reta final de ano de 2024, porque é muito comum na virada do ano a gente fazer aquela reflexão, né? Como foi 2024? O que eu fiz? O que eu quero fazer? O que eu vou aprontar no ano que vem? Então, a gente trouxe o tema como realizar seu financial planning, ou seja, seu planejamento financeiro completo. E para falar de planejamento financeiro, eu trago o Luiz, líder de assessoria e nosso sócio na Blue3. Luiz, bacharel em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Goiás, meu conterrâneo, né, Luiz? De Goiânia. Como muito engenheiro, migrou do mercado financeiro, da engenharia para o mercado financeiro há 10 anos, foi investidor, trader, consultor de amigos, e há 5 anos está como assessor credenciado na Ancor, especialista na Ambime e pós-graduado em produtos financeiros de gestão de risco. Nós vamos falar um pouquinho de gestão de risco, inclusive, né, Luiz? Com certeza. Luiz foi cria nossa, né? Tenho muito orgulho de ver o Luiz ao longo desses anos chegar onde chegou, atingir o nível que chegou, e muito bom trocar esse papo contigo, Luiz. Seja bem-vindo. Obrigado, viu, Léo? Olá a todos, né? Queria dizer que é uma honra estar aqui, né? Eu comecei com o Léo já há 5 anos, né? A gente vem trilhando uma carreira juntos aqui na Blue, né? E realmente foi uma honra ter recebido esse convite, né? A gente vai tratar sobre um tema importantíssimo, né? Um tema que deveria, ser ensinado em escolas, estar mais na boca do povo, só que a gente está fazendo nossa parte, né? A gente vai explicar aqui um pouco de como é que funciona um planejamento financeiro, né? De como que é essa dinâmica, né? Claro que o It's Money já trouxe, né, uma série de episódios aí discutindo algumas das caixinhas que a gente vai discutir aqui, né, mas aqui a gente tentou trazer de uma maneira mais prática, né, um macro de como é que funciona um planejamento financeiro. Querendo ou não, né, Léo, essa daí é a maneira da gente se planejar, da gente conseguir atingir nossos objetivos, nossos sonhos, né? Muda o patamar das pessoas, né, Luiz? E por que, Luiz, assim, já entrando nesse ponto, por que é importante a quem está nos assistindo aqui fazer o planejamento financeiro dele? Por que isso é importante? Eu gosto de dizer, Léo, que é o seguinte... assim, como você disse, né, eu sou engenheiro mecânico, mas já trabalho com o mercado financeiro há algum tempo. Minha mãe e meu pai vêm do mercado bancário, né, ambos foram bancários, aí minha mãe trabalhou mais de 40 anos com o banco, né, e a gente sempre conversava, né, esse tema sempre foi comum dentro de casa, né, e a gente sempre trazia, né, como várias pessoas acabam se afundando em dívidas, acabam não conseguindo ter uma aposentadoria tranquila, trabalham a vida inteira para realmente acabar sofrendo ali no momento que deveria ser o de descanso, né, e o que vai garantir que cada pessoa vai conseguir, de fato, ter esse conforto é um planejamento financeiro, né? E eu queria até reforçar, Léo, que sou líder de assessoria, tô com um time aí de 16 assessores e, assim, a regra aqui do time é a gente precisa trazer o planejamento financeiro para cada um dos nossos clientes, né? A gente trabalha com um público que é alta renda e realmente tem essa necessidade, mas, na verdade, isso se aplica a qualquer pessoa. Né? Então, realmente é importante por esse motivo, né? Trazer o conforto e trazer a tranquilidade. Né? A gente trouxe, Luiz, aqui no episódio 5 com a Ellen, menos de 1% da população brasileira mantém o padrão de vida na velhice. É pouca gente demais, né? E o planejamento financeiro, que é o que a gente vai debater aqui, promove essa possibilidade da gente chegar onde a gente quer, né? Com, claro, às vezes mais esforço ou menos esforço, dependendo de cada caso, né? De quando começa, o tempo está a favor desse projeto. Mas essa é uma discussão muito interessante por conta disso. E você falou um negócio que, como profissionais, né? Eu estou há 15 anos fazendo isso. No passado era muito, você tem esse produto, eu tenho esse, que é melhor que o seu, né? Isso já deixou de ser a profissão há muito tempo, né? A gente tem que construir projetos e ao longo desses 15 anos, graças a Deus, eu tive possibilidade de ver muitas vidas sendo construídas
projetos sendo construídos e atingidos, né, com o nosso trabalho, com o nosso empenho. E isso não tem preço, né? A coisa mais gostosa que existe é essa. Com certeza, Léo. O profissional de mercado financeiro que trabalha olhando para produto já é coisa do passado, né? Isso daí não é sustentável no longo prazo. Eu acho que por isso que a Blue vem se destacando tanto como assessoria. Né? A gente, de fato, olha para o planejamento, né? Entendendo ali cada necessidade, cada objetivo que o cliente tem, né? Justamente para que ele não dependa, né, do governo. Né? A gente sabe que o RGPS, né, o Regime Geral de Previdência Social, né, que é administrado pelo INSS, está por falir. Né? E a gente até na tela, né, está mostrando que hoje, né, a projeção é que 2%, né, 2,2% do PIB, né, vem aí, está sendo afetado pelo RGPS, né, e a previsão é que em cerca de 80 anos, 10% do PIB seja impactado por isso. O que isso quer dizer, Léo? O governo, né, está gastando mais do que está arrecadando, né? Então, como que o governo vai garantir, ou vai conseguir garantir uma aposentadoria tranquila? Né? A gente não pode depender disso, né? Então, é importante que cada pessoa tenha o seu planejamento. A gente sabe também que muito dessa questão de estar gastando mais do que está arrecadando se dá pelo envelhecimento da população, né? É natural que cada vez mais pessoas vão estar aposentadas e menos pessoas produzindo, mas existem também algumas questões políticas, né, como a gente teve recente a definição do aumento do salário mínimo acima da inflação, que são fatores que vão impactando, né, todo esse planejamento. Né? E aí, claro, né, a resposta, por isso que a gente está falando aqui hoje, né, como que a gente vai conseguir a aposentadoria tranquila sem depender do INSS, construindo o planejamento financeiro. Né? Então, vamos direto ao ponto, Luiz. Bora. Como que uma pessoa tem que se planejar, que passos que ela tem que seguir, o que ela tem que olhar, as pessoas que estão nos assistindo, o que eles têm que olhar quando vão discutir planejamento financeiro? Que passos são esses? Vamos lá, né? Primeiro, vamos para as definições, né? A gente precisa começar dessa maneira. A definição técnica, Léo, do planejamento financeiro são processos, né, que a gente vai desenhando para que a gente consiga administrar os nossos recursos financeiros e atingir nossos objetivos, né? Mas na prática mesmo, o planejamento financeiro nada mais é do que diretrizes ou atitudes que a gente toma para a gente sair de uma situação financeira atual e levar a gente para a situação financeira que é desejada, que a gente vai de fato ter o conforto, né? E por conforto, eu tô falando de vida mais equilibrada, né? Fim daquela dúvida clássica do brasileiro, né, Léo? Poxa, para onde foi meu dinheiro no final do mês? Né? Para onde eu gastei esse dinheiro? Né? Que acaba fazendo com que a gente corte gastos desnecessários e direcione isso realmente para investimentos, para que a gente consiga se aposentar com tranquilidade. Né? E no final das contas, tudo isso, Léo, vai tirar estresse da nossa cabeça. Né? O mundo de hoje é super dinâmico, todo mundo tem a rotina muito corrida. Se a gente estiver preocupado com planejamento, com aposentadoria, né, isso daí acaba ficando mais complicado caso não esteja bem definido. Né? E, Léo, eu gosto de explicar o planejamento financeiro como se fosse explicar uma construção, digamos assim, né? Como se o planejamento financeiro fosse um prédio, né, e ele possui alicerces, né, que vai garantir que ele esteja equilibrado, né? E de maneira resumida, esses alicerces se resumem em cinco bloquinhos, né? A gestão financeira, planejamento sucessório, planejamento tributário, gestão de riscos e o planejamento de aposentadoria. Vamos falar um pouquinho sobre esses quadradinhos daqui a pouco, um por um, rapidinho, né? E isso é muito bacana porque são caixinhas mesmo que são importantes nesse dia a dia. E aí, Luiz, tem uma lógica, né, que quem está nos assistindo precisa desenhar na cabeça, parar para raciocinar. O nome já diz, planejamento mesmo, né? Parar para raciocinar, concentrar, começar a anotar, que são esses passos que estão na tela. Explica um pouquinho para a gente esses 6 passos aí, né, que a gente deveria seguir ao fazer um planejamento financeiro. Cada pessoa tem sua profissão, né? Vamos dizer, poxa, um médico, né? Faz plantão, tem horário de clínica, tem o seu momento de família, né? Por mais que ele tenha o conhecimento de como é que funciona o mercado financeiro, com certeza isso vai onerar um tempo dele, que já é escasso, né? Então, o trabalho diferenciado que a gente faz aqui com os nossos clientes é justamente orientar eles nesse passo a passo, né? Então, né, toda vez que a gente recebe um cliente novo aqui, a gente já faz um alinhamento para que a gente consiga construir esse planejamento, né? Primeiro passo, a gente vai fazer o alinhamento de entender, melhor, de definir como que vai ser o relacionamento com esse cliente.
né? Ou seja, a gente vai explicar todo o processo de assessoria, todo o processo de construção de planejamento financeiro e como vai ser esse acompanhamento. Segundo passo, a gente coleta as informações do cliente, a gente realmente monta um dossiê com essas informações para que a gente entenda cada detalhe, né? Eu costumo dizer muito, né? Participando de reuniões com clientes que, cara, a gente, como se a gente virasse amigo mesmo, a gente precisa entender todos os detalhes ali para que a gente consiga ser assertivo. É um trabalho bem personalizado, né, Léo? E você citou o médico como exemplo do cliente, do trabalho, né, da profissão corrida, e aqui é muito parecido com isso, né? Você vai fazer o levantamento de diagnósticos, de informações, e são importantes o investidor quem for fazer seu planejamento se organizar para ter essas informações em mãos, porque só com isso na mão é que o médico consegue passar o medicamento, né? Aqui é um pouco disso também. Você vai levantar as informações, desenhar os projetos, os caminhos e o desenho que a pessoa quer passar, para aí sim fazer, né, os próximos itens, que é a análise, desenvolver uma estratégia, né, Luiz? Com certeza. Não existe um cardápio fechado, né, Léo? É tudo muito bem personalizado, né? Justamente para que a gente consiga, claro, ir para o terceiro passo ali, que é analisar todas essas situações, né? E nesse momento a gente entende, poxa, será que essa pessoa está poupando como deveria? Será que ela está gastando demais? Será que está com muito gasto em determinado momento da vida? Será que a carteira de investimentos dessa pessoa está rendendo como deveria? Né? A gente consegue ter essas visões, né, e já realmente construindo aqui um planejamento. Né? O quarto passo, Léo, seria desenvolver as recomendações, né? Quinto passo, implementar, ou seja, de fato colocar isso na prática. E por fim, né, a gente fazer a revisão. Né? De nada adianta a gente construir alguma coisa hoje e não ter esse acompanhamento daqui 6 meses, daqui 1 ano, ou realmente trazer isso daí com uma periodicidade para o cliente, até porque os momentos de vida mudam. É um fluxo desse, ô Luiz, com certeza vai trazer para o pessoal que está nos assistindo, a tranquilidade e a consistência de entrega de um projeto, né? Desse jeito funciona de fato. Qualquer lugarzinho ali que furar, né? Como você falou, constrói, legal, mas aí não dá acompanhamento, não vê se aquilo vai estar funcionando, não vai chegar onde quer. Então precisa dessa engrenagem ali toda rodando para a coisa fluir. E aí, Luiz, bora para nossas caixinhas, então. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo cada uma delas. Claro, como você mesmo disse, a gente já falou de algumas delas aqui, e eu vou até reforçar quando a gente chegar nelas. Episódios anteriores a gente explorou bem mais, né? A gente aqui vai passar rapidinho, porque eu quero ir daqui a pouco para a parte mais gostosa, né? Que são casos reais, mostrando como é que é um planejamento no final dele, e para a gente mostrar aí, pessoal. Então, começando pela primeira caixinha, gestão financeira. Perfeito, Léo. Daqui a pouco tem a parte prática, né, que a gente vai trazer com exclusividade, inclusive, né, algo que normalmente a gente traz só para os nossos clientes. Mas antes de chegar lá, né, a gente começa falando aqui sobre gestão financeira, que nada mais é do que cuidar, né, das suas finanças como um todo. Né? Então, aqui eu estou falando de controle de orçamento, né? Então é importante que cada investidor tenha uma maneira de categorizar seus gastos mensais para que, de fato, ele consiga entender para onde que o dinheiro dele está indo, né? Muitas vezes o cliente, né, a gente observa isso muito, ele tem uma determinada renda e ele olha só para a fatura do cartão de crédito. Enquanto a fatura do cartão de crédito não bateu a renda, tá tudo certo. Mas tem aquele Pix que faz ali diariamente para comprar alguma coisa, e acaba que isso aí vai impactando no longo prazo. Né? Tem aquele boleto que às vezes ele não coloca dentro do custo. Então a gente orienta o nosso cliente nesse sentido. A gente, dentro da caixinha de gestão financeira, a gente fala também muito sobre educação financeira, né, Léo? Inclusive, é por esse motivo que a gente está aqui gravando, né? Isso aqui faz parte da profissão. O assessor de investimentos, ele tem uma responsabilidade de educar financeiramente o nosso cliente. E você sabe, né, Léo? É muito gostoso que, às vezes, a gente conversa com o cliente pela primeira vez, ele não sabe o que é CDI, não sabe o que é inflação. Dali 1 ano de trabalho, ele já entende essas dinâmicas, já sabe como é que funciona esse macro, né? Isso aqui faz parte do nosso trabalho. E ter o conhecimento disso, Léo,
ajuda o cliente a tomar melhores decisões financeiras e evitar cair em armadilhas financeiras também, né? Que é muito comum aqui no mundo de hoje, né? Ao longo do tempo, ô Luiz, a gente vai ouvindo de tudo, né? Eu tenho um primo que ele brincava comigo assim, Leonardo, para que juntar dinheiro se não foi eu que espalhei, né? Mas então isso é a complexidade mesmo, é achar o meio termo, porque também a gente já viu um monte de coisa, corta o cafezinho, corta isso, corta aquilo. Eu acho que é a complexidade de achar o ponto de equilíbrio entre acumular patrimônio, sim, porque é importante para a sua vida lá na frente, mas também curtir a vida no hoje, fazer as coisas que você gosta, porque também lá na frente vai saber, né, como você vai estar, com que grau de saúde você vai estar, e vai aproveitar isso. Eu acho que gestão financeira, na minha cabeça, ela é o ponto de equilíbrio entre viver legal, curtir a vida, mas também construir patrimônio. E tem uma máxima que eu gosto muito, que eu aprendi lá atrás, que eu gostaria de compartilhar, Luiz. Eu acho que a gente tem que se pagar primeiro. Né? Tem essa dica, né? Se pague primeiro, porque você falou isso, o brasileiro, o governo gasta mais do que ganha, né? O brasileiro culturalmente tem dificuldade de falar assim, vamos sobrar dinheiro. Luiz, não sobra dinheiro para ninguém, né? Vamos ser sinceros, sobra dinheiro para quem? Nem para gente que é de mercado sobra dinheiro. Por quê? Porque se você deixar o dinheiro ali, você vai gastar, você vai arrumar uma coisa para comprar, você vai. Então, a gente brinca o seguinte: se paga primeiro, ou seja, tira a parte de construção do seu patrimônio e viva com o resto. Aí sim você consegue acumular patrimônio financeiro e construir as coisas. Eu acho que essa parte não tinha como começar de outro jeito, né, Luiz? A parte de gestão financeira é o alicerce para todo o resto das caixinhas aí, né? Com certeza. Inclusive, aqui dentro dessa caixinha, Léo, está um dos pontos mais importantes, né, que com certeza todo mundo já passou algum aperto, né, com esse tópico, que é reserva de emergência. Claro que cada pessoa tem uma necessidade de reserva de emergência, mas todos precisam ter, né, que nada mais é do que aquele dinheiro do fluxo diário, né, às vezes, poxa, precisa de fazer um conserto no carro, né, tem alguma eventualidade médica, tem que fazer uma viagem de emergência para visitar a família, são custos que não estavam planejados, que podem impactar assim, gravemente o planejamento de alguém. Imagina que você precise do dinheiro, não tenha uma reserva de emergência, você vai ter que tomar crédito caro, ou então resgatar seus investimentos que já estavam alocados ali de longo prazo, isso daí acaba tendo um impacto muito forte, né? É claro que vai depender de perfil para perfil, né? Mas a gente costuma dizer que pelo menos 6 meses, né, do que você tem de despesa fixa mensal tem que estar ali como reserva de emergência. Então, assim, isso daí traz uma tranquilidade, né? De fato, o alicerce das caixinhas, né? Inevitavelmente tem que passar por essa caixinha aqui. Exato, exatamente. Né? E também tem a parcela de investimentos, né? Que são aqueles recursos que você alonga para prazo mais longo, visando bater inflação, bater dólar, né? E realmente ter esse cuidado com os investimentos. Inclusive, Léo, aqui é um dos pontos que eu acredito que nosso trabalho se diferencia de outros, né? Que normalmente as pessoas olham somente para a parte de investimentos, achando que toda solução para se aposentar ou para ter uma vida tranquila está ali, né? Mas aqui a gente está discutindo vários outros pontos que às vezes outros profissionais não olham, né? Maravilha. Bora para nossa outra caixinha, planejamento sucessório. Eu já aproveito para fazer o merchan, hein? O nosso 6º episódio com o João Cosme, nós falamos exclusivamente de planejamento sucessório. Planejamento patrimonial e sucessório está no nosso 6º episódio. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais nesse tema, volta lá e assiste esse episódio, porque aqui a gente vai passar só rapidinho. Luiz, fala um pouquinho para o pessoal que não assistiu o 6º episódio sobre planejamento sucessório, pessoal se colocar na mesma página aqui. Com certeza, né? Aqui o planejamento sucessório é aquela estratégia para a gente antecipar, né, a divisão dos ativos, dos passivos, o patrimônio como um todo, né, e como que você vai fazer essa distribuição aí para os herdeiros. Né? É claro que a gente não constrói patrimônio para o governo, né? A gente, mesmo que você não queira deixar herança, né, é importante que você tenha um planejamento sucessório para justamente cuidar aí da sua família ou dos seus herdeiros. Né? Então, existem algumas ferramentas que a gente trabalha aqui, né, como já foi discutido no episódio anterior,
né? Só que, de qualquer maneira, eu quis trazer aqui para a gente não passar batido, né? A próxima caixinha também já foi discutida, né, Léo? Já, o tributário também, a gente falou no 5º episódio com a Ellen Vogt, né? A gente discutiu sobre estratégias de como reduzir imposto. Claro que, como você mesmo falou, não tem jeito de fugir sempre do governo, né? A gente vai acabar dividindo alguma coisa ali, mas tem estratégias que a gente consegue amenizar esse impacto. E eu falo que, falando um pouquinho dessas duas caixinhas, Luiz, o planejamento, nos Estados Unidos, o planejamento sucessório e patrimonial é muito importante, porque a gente falou da caixinha inicial de gestão financeira, que é um planejamento, inclusive, para lá para frente, 10 anos, até a aposentadoria, que vai ser a nossa última caixinha ali. Mas o que adianta, né? De nada vai adiantar a gente programar 10, 15 anos se algo acontecer no meio do caminho que não está previsto, né? Então, aí é onde eu acho que entra o planejamento sucessório, e o tributário vai facilitar, né? Ou vai atrapalhar muito o nosso planejamento, caso isso não seja bem feito no meio desse caminho também, né? Com certeza. Inclusive, Léo, assim, é super comum, né? No Brasil, a gente vê pessoas que vivem de renda de aluguel, né? Ou vivem de imóveis, né? Querendo ou não, né? Assim, a percepção que eu tenho é que equity, né? Ou seja, ações, né? Bolsa, empresas e imóveis, né? É o que realmente gera muita renda, né? No Brasil hoje. Não diria só no Brasil, mas trazendo para a nossa realidade, gera muita renda. Então, logicamente, vários brasileiros têm muitos imóveis, vivem da renda ou da compra e venda, né? E existem algumas ferramentas aqui dentro de planejamento tributário que a gente consegue reduzir muito, né? O que tem de tributação, né? A gente sempre fala com os nossos clientes aqui, principalmente sobre holding, né? Que é uma ferramenta ali para facilitar a gestão de patrimônio, buscar benefícios fiscais, sucessórios, né? Então, a gente consegue, às vezes, fazer um trabalho com os nossos clientes aqui que estavam pagando 27,5% de imposto na renda, vai passar a pagar 11%, 12%. Né? E o impacto disso no longo prazo é gigantesco. Às vezes, você olha no D0 ali, a conta não vale tanta pena. E quando você vai calcular isso para 10, 15, 20 anos, é impressionante o que a gente consegue economizar aqui, né? Muda a qualidade de vida de uma pessoa lá na frente por conta de uma decisão tomada hoje, né, Luiz? Eu acho que essa é uma discussão pertinente. E uma das suas especialidades é a gestão de risco, né? Você tem uma formação nesse sentido. Fala um pouquinho para a gente da gestão de risco, como isso é importante nesse fluxo, né? Nessa construção, nessa caixinha, o que isso pode impactar no planejamento do pessoal que está nos assistindo aqui. Com certeza. Léo, risco, né, nada mais é do que um evento imprevisível, né? A gente falou um pouco agora sobre aquela questão, às vezes estraga o carro, a gente tem que fazer uma viagem, um custo médico. Isso daí, de fato, pode desorganizar muito a nossa vida financeira. E a caixinha de gestão de riscos é justamente aquela que a gente vai conseguir colocar, principalmente, seguros complementares, né? Então, assim, é super comum, às vezes, a gente ver pessoas andando em carros de R$200 mil e não tem seguro, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, aqui a gente entende, né, um pouco desses detalhes da vida do nosso cliente, né? A gente trabalha, né? Eu traço sugestões ali, lembrando que tudo são sugestões, né, Léo? Quem toma a decisão é sempre o cliente, mas a gente traz sugestões ali de fazer o seguro no carro, né? Talvez buscar um plano de saúde, montar, por exemplo, uma estratégia de seguro para caso de acidente ou de doença, né, que pode arcar com seus custos ali numa eventualidade, né? Outra coisa que é super comum aqui, né, principalmente para clientes que são empresários, estão expostos a riscos financeiros, né, ligados a PJ, né? Às vezes tem algum bloqueio judicial que acaba afetando a conta do sócio, né? A gente tem algumas ferramentas que são utilizadas também para fazer essa blindagem de patrimônio, fornecer liquidez, né? Então, aqui existe uma série de fatores que a gente vai conseguir orientar nosso cliente também, né? Então, a gente se organiza, se protege, usa ferramentas para economizar imposto e ser mais eficiente, e a gente chega na última caixinha, né, que é uma parte gostosa de fazer, né? Eu particularmente gosto muito, que é esse planejamento de foco lá na frente ou de construções que a gente queira atingir, dos objetivos que a gente queira atingir, construir esse planejamento de aposentadoria. Fala um pouquinho, Luiz, disso, né? Porque vai envolver o planejamento de aposentadoria, vai envolver tempo,
vai envolver rentabilidade, você mesmo comentou, vai envolver uma dedicação de aportes, um tempo e rentabilidade. Fala um pouquinho disso para a gente. Ô, Léo, aqui é onde o olho das pessoas brilha, né? Quando a gente fala de planejamento de aposentadoria, daqui a pouco a gente vai mostrar que a gente consegue plotar alguns gráficos que mostram um projetado de aposentadoria de cada pessoa. É bem importante essa caixinha. E, infelizmente, a maioria das pessoas olham somente para ela, né? Acabam esquecendo das outras que a gente trabalhou, mas, né, são todas igualmente importantes, porque, como eu disse no começo, né, o planejamento financeiro é um prédio, né, e ele precisa desses 5 alicerces aí, bem trabalhados e bem firmes para que ele se mantenha equilibrado, né? Mas, falando especificamente sobre planejamento de aposentadoria, nada mais é do que você atingir um valor que vai ser suficiente, o valor financeiro de patrimônio, que vai ser suficiente para você arcar com suas despesas de aposentadoria, né? A gente tem que levar em consideração a inflação, a gente tem que levar em consideração que, às vezes, na aposentadoria, os custos podem aumentar, né? Porque a gente sabe que a gente vai querer ajudar um filho, ajudar um neto, a gente vai ter mais gastos com saúde, dependendo, a gente vai querer adquirir um local para poder relaxar, viver a vida mais tranquilo, né? Até engraçado, às vezes algumas pessoas acham que na aposentadoria vão reduzir os custos, mas não é bem assim, né? E a gente traz um pouco dessa visão para os nossos clientes, né? Aqui, Léo, um ponto que eu gosto sempre de reforçar, né, e explicar, né, a diferença entre viver de renda e viver de resgates do principal, né? Esse ponto aqui é importante, porque muitas pessoas têm o sonho de viver de renda, né? Ou seja, imagina que você tem um valor aplicado, né? Vamos dizer, você tem 1 milhão aplicado, esse 1 milhão vai render um determinado valor mês a mês e você vai resgatando sem perder aquele milhão, né? Esse é o sonho aí, o objetivo da maioria das pessoas. Só que, logicamente, para você conseguir ter uma renda mensal desse valor, você precisa, né, ter uma carteira ali que não vai te expor a riscos, e para fazer esses resgates, muitas vezes o valor tem que ser maior do que as pessoas pensam, né? Se você for fazer a conta ali, por exemplo, 1 milhão dividido ali em 10 anos de vida, vai dar um determinado resgate. Se você for tirando do principal, mas quando é de renda, esse valor tem que ser um pouco maior. Daqui a pouco a gente até vai mostrar um exemplo prático disso. E tem que levar em consideração também quem quer deixar a herança, né, Léo? Já tem que deixar isso incluso aí na conta, né? Você vai ter 3 perfis aqui, né, Luiz? Aquele investidor que desenhou toda a estrutura dele para consumir o recurso inteiro acumulado até o fim da vida. Você vai ter aquele que quer consumir o rendimento do recurso, mas quer deixar uma sobrinha no final. E você vai ter aquele que quer consumir só parte do rendimento desse recurso, porque lá na frente ele quer deixar o patrimônio inteiro acumulado e ainda atualizado, como você mesmo disse, pela inflação. Então, eu reforço muito é um tripé isso aqui, né? Tempo, rentabilidade e poder de aporte. Às vezes, no planejamento, você vai ter que discutir aumentar prazo, vai ter que discutir colocar um pouco mais de recurso, ou correr mais risco, ou até menos risco, né, Luiz? Isso também é interessante. Às vezes, o cliente chega afoito para correr muito risco com o dinheiro. Nossa, eu preciso correr risco, eu quero multiplicar o dinheiro. E a hora que a gente faz os cálculos, ele não precisaria correr risco, ele consegue atingir o objetivo que ele deseja com uma programação mais tranquila, de forma mais conservadora. Eu acho que ter essa noção, você mesmo brincou, né, de tranquilizar nossas mentes, dá uma tranquilidade, dá uma organizada na casa, você sabe aonde você está e aonde você quer chegar, e que tem jeito de chegar, né? Ou que com ajustes também dá para chegar, mesmo tendo que fazer algum ajustezinho aqui ou outro. É importante, Léo, cada pessoa entender o seu momento de vida, né? Existem aquelas pessoas que estão no momento de acumular patrimônio, né? Então, a pessoa tem um patrimônio que não é suficiente, precisa acumular, fazer esse patrimônio crescer, né? Normalmente, essa pessoa, é interessante que ela tome um pouco mais de risco, né, para que consiga uma rentabilidade de longo prazo, só que esse risco não é descabido, vamos dizer assim, por ter um prazo maior, a gente consegue ter uma rentabilidade com mais consistência dentro dessa carteira, né? Existe aquele investidor também que está no momento de conservar patrimônio, né? Ou seja, ele já pode reduzir um pouco ali a mão dentro de risco, né? E optar mais por não perder poder de compra, né? Ou seja, não perder para a inflação.
e existe aquele investidor que, de fato, já está no momento de distribuição, né? Então, entender em que momento de vida você está ajuda você a montar uma carteira que está mais alinhada, né? E realmente isso é um pouco de como é que funciona essa dinâmica de risco versus rentabilidade, né? E eu não posso deixar de reforçar aqui, Léo, sobre a questão de recorrência de aportes, né? Realmente é necessário criar uma disciplina, né? A gente vai mostrar já já, mas a partir do momento que você monta o planejamento e é definido ali, olha, a gente precisa fazer um aporte no valor X, tem que ter, né, a disciplina de fazer esses aportes, né? E como você falou agora há pouco também, entender isso não como o dinheiro que sobrou, mas o dinheiro que está direcionado para essa pauta, né? O aporte mensal faz a mágica. Einstein já dizia: a mágica do juro composto é sensacional. E aqui, Luiz, eu também gosto de um detalhe de adicionar, que a gente tem um outro dado nas carteiras de investimento das pessoas, né? Que no Brasil se deixa um dinheiro em liquidez imediata por quase 3 anos. Né? E a gente sabe que você ter liquidez imediata é importante, você falou do dinheiro de emergência, mas quando a gente deixa muito dinheiro em liquidez imediata e deixa de aproveitar oportunidades de mais médio e longo prazo, a gente abre mão de rentabilidade para isso. Então, a hora que a gente faz esse planejamento, discute isso, e você visualiza que você tem um planejamento para daqui 5, 10 anos, 20 anos, dependendo da idade que você tenha, você consegue criar uma estrutura de poder falar, vamos aplicar um dinheiro para 10 anos, por que não? O planejamento é 10 anos. Né? Então, isso dá uma visualização e uma potencialização da rentabilidade muito interessante. Muito interessante. Com certeza. E explicar isso para o cliente é parte do trabalho, né, Léo? Vamos para a parte boa, vamos mostrar os casos aí. Eu sei que tem caso que não vai dar certo, tem caso que fica exprimido e tem casos ali que atingem os objetivos, e é isso, claro, que sempre a gente vai buscar como atingir os objetivos, como traçar estratégias para atingir esses objetivos. Então, mostra para a gente, vamos explicar que tipo de relatórios, essa análise, esse avaliar dos dados gera para a gente e contar essas situações para o pessoal que está nos assistindo, que eu acho que essa parte é bem bacana. Com certeza, com certeza. Até reforçando, Léo, esses aqui são todos casos reais, tá, de clientes nossos aqui, mas, logicamente, eu ocultei todos os dados pessoais, né, mas eu quis trazer exemplos reais para mostrar como que isso, de fato, é feito. Tá? E aí, né, sem mais delongas, né, vamos para o primeiro caso aqui. Já está até na tela, né, nesse caso aqui é um cliente nosso que é médico, tá? Ele é solteiro, tem 43 anos, e ele tem uma receita média anual de R$261 mil e a despesa na casa de 252. Né? O objetivo de aposentadoria desse cliente, Léo, é se aposentar aos 50 anos e ter uma renda mensal de R$20 mil por mês, tá? Esse PDF, né, essa apresentação que vocês estão vendo aí, é o que a gente apresenta para o cliente, né? Após todas aquelas etapas, né, que a gente mostrou anteriormente, né, sobre como que é feito o trabalho, a gente vem e traz essa apresentação, né, e deixa tudo bem explicado ali para o cliente, tá? Deixa eu só dar um zoom aqui, que eu acho que vai ficar melhor para ver. Perfeito. Aí a gente vem, traz isso, explica tudo para o cliente, né? A gente já consegue consolidar tudo que ele já tem em investimentos, né? A gente traz tudo nesse relatório, tem tudo detalhado aqui também com relação a como que estão as receitas, as despesas, tudo isso é trago em gráficos, né? A gente traz também aqui da onde que vem as receitas, para onde vão as despesas e, né, a parte que normalmente as pessoas mais gostam de ver, já vou para a parte boa aqui para a gente não se alongar, é justamente essa daqui, ó, que mostra, baseado no que ele está recebendo e no que ele está gastando, qual que vai ser a realidade financeira dele. A gente chega nesse gráfico que, assim, é bem autoexplicativo até, né? Aqui essa linha preta representa justamente como que está o poder de poupança desse cliente, tá? Então, né, mantendo esse ritmo de poupar ali R$9 mil por ano, né, acaba que esse cliente vai chegar numa situação financeira que não vai ser suficiente para que ele viva de renda, que seria o caso dessa linha verde, e também não consiga viver ali dos resgates do principal,
que é o objetivo, dado o objetivo dele ter uma renda mensal ali de R$ 20.000 por mês a partir dos 50 anos, né? Aqui a gente considera uma expectativa de vida de 85 anos, mas isso daí realmente vai de pessoa para pessoa. O fato é, qual que é a resposta? O que isso aqui significa, Léo? Esse cliente precisa rever a sua gestão financeira para que ele consiga, de fato, atingir seus objetivos, né? Significa que ele está gastando muito mais do que ele deveria. E aí, claro que a gente tem alguns pontos. Poxa, será que a gente consegue buscar uma carteira de investimentos mais agressiva para que ele consiga se aproximar aqui, pelo menos da linha vermelha? Pode ser, né? Mas, assim, do jeito que está indo aqui, ele vai chegar lá no momento de aposentadoria com um pouco mais de 1 milhão, né? E ele precisaria ter pelo menos aqui 3,5 milhões, né? Então, a situação está bem complicada, né? Isso aqui parece ruim, né? Às vezes, poxa, isso aqui desanima um pouco a pessoa, mas não. Isso aqui realmente, a ideia é dar um choque de realidade para que esse investidor entenda a importância de rever seus gastos mensais e entender como que ele vai conseguir, de fato, atingir seus objetivos, né? Essa é a ideia do planejamento, né, Luiz? Imagina, você prefere ter essa informação hoje e já ter já sabendo o que vai acontecer, ou você quer deixa a vida me levar, né? Até tem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é isso, deixa a vida me levar e chega lá na frente e vê que não funcionou e vai ter que trabalhar a vida inteira, por exemplo. Então é melhor saber agora e se programar e se reorganizar. E como a gente já falou, ali pode mexer em rentabilidade, pode se discutir prazo, às vezes ele quer aposentar daqui a 7 anos, como você mesmo comentou, então alonga isso, trabalha um pouquinho mais, né? Então você consegue mexer nas variáveis para chegar onde você deseja de forma adequada. Eu acho que, como você disse, é uma realidade que às vezes que gera incômodo, mas ela, nesse caso, é uma realidade extremamente importante, antes tê-la agora do que tê-la lá na frente. Com certeza. E, assim, as pessoas... É natural da psicologia humana, né, eu acredito. Mas, às vezes, a pessoa vê, poxa, eu tenho uma renda acima da média da população, no caso desse cliente, né, ele já tem uma renda acima da média da população, ele já tem ali entre 780 e 800 mil reais guardados, que é um valor relevante, e imagina que já está tranquilo, mas não, né, ainda está muito longe da realidade. Aí Os aqui é onde a objetivos gente... que ele quer, ele precisa de mais, né? Exatamente, exatamente. E o papel do assessor aqui, Léo, é priorizar, né? Lembra que eu comentei que para o planejamento financeiro ficar de pé, os 5 alicerces têm que estar bem firmados? Com certeza. Com certeza esse cliente tem uma necessidade dentro de cada uma daquelas caixinhas. Mas aqui a gente vê que é uma questão de gestão financeira, né? De fato, ele precisa buscar uma melhor organização, né, das suas finanças para conseguir poupar dinheiro, né? Primeiro passo, né? Temos aqui também o segundo caso, né, Léo? Traz aí, Essa mostra aí pra situação gente aqui, esse caso. essa situação é um engenheiro, tá? Ele é casado, tem uma receita média anual ali de 322 mil reais e gasta cerca de 120, né? Então ele poupa muito recurso, né? Inclusive essa renda aqui já é juntando com a esposa, né? Eles organizam as finanças todos juntos, né? E o objetivo é resgatar mensalmente 35 mil reais a partir dos 60 anos. E olha que interessante, Léo. Esse cliente vai ter 21 anos para poupar recurso para conseguir atingir esse objetivo. No caso anterior, eram somente 7 anos, né? Então o prazo estava bem mais exprimido, né? O que dificulta, né? Se o prazo está mais exprimido, logicamente, o valor do aporte mensal ali tem que ser bem maior, né? Deixa eu até já... Na hora que você foi falando do prazo, eu já fui falando, esse vai dar certo, porque o tempo, com certeza, é a variável que mais mexe no ponteiro dessas contas, né? A rentabilidade 1% a mais, 1% a menos, se for num curto prazo de tempo, não vai fazer tanta diferença assim, né? Mas o tempo, sim, é uma grande ferramenta. Então, talvez já adiantando uma dica aqui, né, para quem está nos assistindo, comece o quanto antes, né? Comece o quanto antes. Estamos na virada do ano aí de novo. Vamos fazer esses planejamentos. Mostra lá, então, Luiz, esses gráficos para a gente aí desse segundo caso, que eu já, pela hora que você falou do prazo, eu já falei, esse já vai dar jogo. Com certeza. E olha essa situação, Léo. Esse cliente, no caso, ele vai conseguir juntar uma renda que vai ficar entre a linha verde e a vermelha. Reforçando, a verde é onde ele vai viver da renda do patrimônio,
ou seja, ele não vai prejudicar o valor principal da conta dele, e a vermelha é onde ele vai resgatando do principal. Nessa situação, Léo, ele ficou no meio termo, né? Ele não vai conseguir viver da renda, ele vai ter que fazer resgates da conta, mas ainda assim o valor é suficiente para ele ainda deixar um recurso como herança lá na frente. Só que detalhe importante, né, que eu até falo sobre a riqueza dessa ferramenta. Tem 2 pontos aqui na tela, né, que são esses foguetes, né, que estão descritos. Esse foguete daqui de cima é a aposentadoria de fato, né, onde ele vai ter aquela renda de R$ 35.000. Esse outro foguete aqui significa a compra de um rancho, que é um sonho desse cliente, né? Ele sonha em ter um rancho e quer dispor de um valor para isso. A gente já colocou isso aqui em consideração. E um outro ponto importante, esse cliente tem uma filha, ele tem um sonho, né, de colocar ela para estudar no exterior, fazer um intercâmbio. A gente já levou todas essas variáveis aqui em consideração na hora de fazer essa apresentação, para que seja fidedigna, né? Porque senão, com certeza, se não tivesse ali a compra do rancho, o intercâmbio, ele teria atingido ali a linha verde, mas aí não ia ficar um planejamento correto, né? Então a gente faz essas considerações aí também, né? Olha o nível de detalhe, né, Luiz? A gente entrar num desenho de projetos, inclusive no meio do caminho. Então, não é um planejamento de aposentadoria único, não, junto, para viver de renda pura e simples, né? Não, no meio do caminho vai acontecer isso. Então, a gente precisa planejar e, claro, tentar prever o máximo de situações pertinentes. Claro que ainda vão entrar situações não programadas, e por isso a importância que você citou lá atrás de ajustes, de acompanhamento de perto, uma revisão que seja anual, né, para atualizar o momento de vida e se aconteceu algo diferente daquilo planejado. Muito bom, já fico feliz esse segundo aí da jogo. Claro que o primeiro tem jeito de fazer ajustes, né, vai se ajustar para atingir, mas o segundo já atingindo. Eu gosto dessa linha chegando lá. De não acabar com o dinheiro, mas também não precisa deixar todo o dinheiro acumulado para frente, não, né? Consumiu e consome um pouquinho dele. No meu caso, pessoal, não me incomoda e me agrada assim. Bora, e tem mais um caso aí? Tem mais um caso aí que você trouxe? A gente tem mais um caso, né? Dessa situação, é um cliente bem jovem, né? Ele tem 29 anos, ele vive em união estável, né? Ele mora com a namorada de longa data dele, ele é profissional de tecnologia de informação, né? Uma área que está realmente muito em alta aí, né? E apesar de ser um casal jovem, eles têm uma receita média anual na casa de R$ 200.000 e as despesas de 120, né? E o objetivo dele, né? Resgatar mensalmente R$ 15.000 a partir ali dos 59, 60 anos de idade, né? Então tem bastante prazo aí para ele conseguir juntar recurso, né? Só que tem um pequeno detalhe aqui nessa organização, né, desse cliente, tá, Léo? Até deixei descrito na tela aí também. Esse cliente ele tem o sonho, né, de morar no exterior, né? Ele pensa em fazer uma migração, né, e morar em outro país justamente para desenvolver melhor ali a área dele, né? E isso daí vai ter um custo bem elevado, né? A gente até já leva isso aqui em consideração, né? Até já mostrando aí na tela, né? Com os 40 anos de idade, ele quer fazer essa migração, né? Que ele imagina que vai ter um custo de R$ 1 milhão, né? Então, a gente já levou esse fator em consideração na hora de montar o planejamento para ele, né? Mas ainda assim... O cara começa a crescer, de repente dá uma pancadona, né? Dá uma sentidona assim, cai bastante lá para o comecinho, quase começando do zero de novo. Mas para você ver, ele consegue atingir o objetivo esse objetivo mais curto e depois continua no processo até chegar onde ele quer também lá na frente, né? Eu acho isso aqui sensacional. Com certeza. Aí até uma observação interessante, Léo. Esse cliente já é super organizado financeiramente, é uma família que tem uma renda super boa, né, dada a pouca idade, né, e tem bastante tempo para se antecipar, para investir, para poupar e fazer o dinheiro render. Mas eu vou dar um exemplo aqui de como que a gente até trabalha as outras caixinhas, né? Esse cliente tem 29 anos, né? A migração, que vai ser o primeiro grande impacto, né, de despesa que ele vai ter na vida dele ali aos 40 anos, ou melhor, tá planejada para os 40 anos, né? Mas digamos, né, que aos 35 anos, né, aconteça um acidente, né, ou uma doença que venha impossibilitar esse cliente de poupar mais recursos, né? Aí todo esse planejamento vai por água abaixo, né? Ou existe alguma ferramenta que a gente pode utilizar
para evitar isso? E a resposta é sim, existe. Né? Tá lá dentro da caixinha de gestão de riscos, inclusive. É uma ferramenta super simples, seguro de vida. Né? Existem seguros de vida que conseguem te trazer uma liquidez no momento que você mais precisa, né? E de fato servir para arcar com os custos mensais, né? Com as despesas, enquanto você se recupera de uma doença ou de um acidente, né? Então, mesmo nessa situação que aparentemente está tudo bem, existe sim um cuidado a ser feito, né? E a ser observado ali pelo assessor, né? O planejamento tenta cercar todos os possíveis percalços e acontecimentos que possam vir a ocorrer, né, Luiz? Eu acho que é tentar se proteger, se blindar ali mesmo, para que esse gráfico pretinho ali crescente de fato aconteça, né? Eu acho que se eu puder, e aí já fazendo até um resumo disso, desenhando essa leitura, o que eu reforçaria para o nosso pessoal que está nos assistindo pessoal, tem que se planejar, né? Olha como se planejar te dá a ciência real do que precisa ser feito, como vai ser feito e de onde você está e aonde você vai chegar. Mas de nada adianta só planejar, né? Você vai ter que planejar e o mais importante é até executar aquilo planejado para aquilo realmente, para o que você desenhou acontecer. Tão importante quanto é acompanhar isso, né? Fazer as defesas e as proteções necessárias e acompanhar isso ao longo do tempo, porque ajustes vão ser necessários. E aí eu reforço de novo, o Luiz já fez várias pontuações aqui, eu faço também, né? A importância do profissional assessor de investimento, que te ajuda, é responsável, te apoia nesse planejamento, na execução, no acompanhamento e nos ajustes necessários que vão ser feitos nessa jornada. E se você tem, né, use ele para isso. Se você não tem, procure um bom profissional. Claro que existem profissionais de diferentes perfis, desde bons profissionais e ruins profissionais em qualquer área, né? Mas procure bons profissionais, se cerque deles, que com certeza esse projeto vai ser atingido. Luiz, cara, mais algum comentário, alguma dica final que você queira fazer para a turma, para o pessoal que está nos assistindo aí? Com certeza, né? Eu queria reforçar que, assim, é um tema super complexo, né? A gente falou aqui de maneira bem resumida, né? E é um tema que não existe receita pronta, né? Hoje a gente vê na internet várias receitas, né? Que teoricamente funcionam para todo mundo, mas não é assim, né? No mercado financeiro, né? O planejamento financeiro não é dessa maneira que funciona, né? Então, não precisa sofrer sozinho, né? Procure um profissional, né? Que a gente te orienta aqui nessa jornada e faz tudo isso juntos, né? Eu vou ler uma frase que você me mandou quando a gente estava montando o material, que eu achei ela muito bacana. O planejamento de longo prazo não lida com as decisões futuras, mas com as decisões do presente, ou seja, as decisões que você tomar agora, nesse momento, vão refletir na sua vida futura lá na frente, e o quão importante é olhar para isso agora. Aproveite esse final de ano, vamos renovar as energias e planejar para 2025 e para frente, né, Luiz? Luiz, muito obrigado. Agradeço as palavras. Acredito muito que esse papo nosso aqui vai provocar e ajudar as pessoas a mudarem seus patamares de vida lá na frente. E como eu disse lá atrás, isso não tem preço para um profissional como a gente construir e conseguir atingir essa jornada junto dos nossos clientes. Obrigado mesmo, viu? Agradeço a oportunidade, tá, Léo? Pode contar com a gente aqui. Isso aí. Quem quiser acompanhar o Luiz, tá, pessoal? Vai lá no Instagram, @LuizCVF94. Lá você encontra o Luiz, quiser trocar mais ideias com ele. Pessoal, e antes de me despedir, né, eu faço o convite de novo. A gente está num episódio extra, o 7º episódio, então a gente tem 6 mais esses 7 episódios para assistir. Convido todos a maratonar. Vamos fazer aquela maratonada boa para assistir a nossa série Onde Investir 2025 aqui do Portal It's Money, inteirinha, que ficou muito bacana. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Lhe desejo um bom resto de final de ano e que tenhamos um 2025 excelente para todos nós. Valeu demais. Obrigado, Luiz, mais uma vez. Pessoal, muito bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.